Sejam muito bem-vindos aqui ao Joga Simples. O meu nome é Luís Perfeito e hoje trago-vos mais uma análise a uma equipa da Primeira Liga, uma equipa que é candidata ao título em Portugal, o Benfica, que ontem à noite visitou o terreno do Vitória de Setúbal e perdeu por 1-0. Antes de falar propriamente do jogo, analisar aquilo que o Benfica fez dentro das quatro linhas no processo com e sem bola, eu quero deixar aqui uma nota entre aspas, em que eu não sou ninguém neste meio para ser o senhor da palavra, ter o dom da comunicação, e tudo o que eu disser sobre a minha opinião das equipas é puramente a minha simples e humilde opinião. Eu gosto de comunicar, gosto de falar sobre futebol e utilizo o meu canal Joga Simples no YouTube como uma forma de comunicar simplesmente a minha opinião. Sou mais um no meio de milhões e milhões de adeptos espalhados por este mundo, sou mais um que dou a minha simples opinião, e tudo o que eu disser não tem que ser levado à letra, porque nem sempre eu tenho a razão, mas somente a minha opinião neste canal. Tenho recebido algumas mensagens que podem incomodar um pouco aquilo que me chamam de ser anti-benfiquista, ou anti-portista, ou anti-sportinguista. Eu já vos disse que eu em Portugal não tenho clube e não vou entrar nesse meio de discutir arbitragens. Se eu quisesse que o meu canal crescesse, eu falava sobre arbitragens, era uma pessoa polémica, mas não é esse o sentido do meu canal, e esse objetivo é simplesmente falar sobre o futebol dentro das quatro linhas, dando somente a minha singela opinião, e à qual eu aguardo na caixa de comentários as vossas opiniões sobre tudo aquilo que falo. O Benfica está mal, o Benfica, muitos acusam da condição física não ser a melhor de alguns jogadores que fazem parte do 11 do Rio Vitória. Depois tem também o problema das lesões, mas o que é certo é que o Benfica nos últimos jogos os resultados não foram favoráveis. O empate com o Boa Vista em casa, a derrota na Madeira com o Marítimo e agora a derrota frente ao Vitória de Setúbal. Com esta introdução, o meu vídeo vai ficar um pouco mais longo, mas era algo que eu tinha a vontade de me expressar sobre qual é o objetivo real do canal Joga Simples. O Benfica apresentou-se com o seguinte 11: Ederson na baliza, lado direito Nelson de Semedo, lado esquerdo André Almeida, dupla de centrais com Luizão e Lindelof. Feiza atuou à frente da defesa na posição de pivô defensivo, uma linha de 3 com Pizzi no corredor central, Zivkovic mais à direita, Serbi mais à esquerda e na frente Mitroglou, o avançado, o homem mais avançado do Benfica, com o apoio sempre mais direto de Jonas. E então o Benfica enfrentou vários problemas, não só nos aspectos, na estratégia de Couceiro, ao qual dou-lhe os meus parabéns pela forma de como a equipa jogou e contrariou o poder ofensivo do Benfica, como também Rui Vitória parece que para o campeonato apenas joga através do seu modelo de jogo, nunca se importa com os seus adversários, não há uma estratégia definida para cada jogo, e então a única coisa que o Benfica faz dentro de campo é sistematicamente os mesmos comportamentos, os mesmos princípios de jogo no que diz respeito ao modelo de Rui Vitória, e por vezes traz algumas surpresas, como tem vindo a acontecer nos últimos jogos. As equipas adversárias estudam o Benfica, identificam quais são os alvos a bloquear para que não funcione a dinâmica nem as rotinas ofensivas do Benfica, e depois há jogos que não são iguais
e o Benfica depara-se com problemas que depois são muito difíceis de se desviar dessas mesmas adversidades. O Benfica teve sempre a sua primeira fase de construção, é uma primeira fase já muito identificada, em que os centrais, neste caso Lindelof e Luizão, abrem para dar mais largura à sua primeira fase, e que Feza vai fazer o terceiro homem, vai pegar no jogo na sua primeira fase de construção e iniciar o processo da segunda fase. Reparem que o Setúbal era uma equipa que pressionava alto, era uma estratégia de José Couceiro incomodar a parte mais recuada do setor da equipa de Rui Vitória, e depois Pizzi era o elemento que vinha buscar o jogo para dar início à sua segunda fase. De reparar que há aqui um sinal em que Mikel Agu, o nigeriano do Vitória, que jogava na posição de pivô defensivo, vejam o posicionamento do nigeriano sempre colado ao posicionamento de Pizzi, algo que eu vou falar mais à frente sobre esta situação no corredor central do Benfica. Depois da primeira fase, quando a bola entrava na segunda fase, e vou começar pelos corredores laterais, não vou trazer imagens dos dois corredores porque são os mesmos comportamentos e os mesmos princípios de jogo. Vou dar o exemplo do lado esquerdo, quando o Benfica arrastava a bola para o corredor esquerdo, era André Almeida que dava a largura ao jogo do Benfica. André Almeida explorava o corredor esquerdo quando o Sérvi procurava movimentos mais interiores, não só para criar superioridade numérica, para dar linhas de passe e libertar o corredor para André Almeida. E depois reparem que Pizzi, muito longe do apoio, ou seja, do apoio mais próximo ao portador da bola, ou seja, há aqui uma desorganização posicional de Pizzi. Não sei se tem a ver com um cansaço, porque Pizzi chega a fevereiro já com 33 jogos efetuados, 2.700 minutos já tem o médio centro do Benfica, e então havia lances em que Pizzi estava desposicionado no que diz respeito à sua zona de ação. Continuando no corredor esquerdo, nem sempre é André Almeida que dava a profundidade ao seu corredor. Porquê? Porque em outros lances era Sérvi que fazia a largura no corredor mais à esquerda do Benfica. Reparem que nesta imagem Sérvi está a dar a largura para quê? Para iniciar um ataque rápido, e reparem que Jonas tem a necessidade de descer descer as suas linhas para receber bola, e reparem que mais uma vez Pizzi tinha sempre a companhia de Mikel Agu. Portanto, no corredor do lado esquerdo, ou era André Almeida ou Sérvi que davam a largura, dependendo da comunicação entre os dois e dependendo daquilo que o jogo solicitava. E do lado direito era exatamente igual, ou era Nelson Semedo que dava a profundidade quando Zivkovic atuava mais no corredor central, ou então era Zivkovic que dava a largura à frente de ataque do Benfica para depois explorar a sua técnica individual e a sua velocidade. E Nelson Semedo dava um apoio mais recuado. No corredor central foi a chave do jogo, onde o Benfica falhou e onde o Vitória de Setúbal conseguiu contrariar e vencer o posicionamento no corredor central. É de reparar que Jonas, e vou começar com Jonas, era o elemento da frente de ataque que descia mais as suas linhas para receber jogo, como podem ver nesta imagem. Jonas, ao descer, iria para uma zona bastante povoada dos jogadores do Vitória de Setúbal, e depois aqui é breves momentos em que Pizzi recebia a bola em boas condições e sem oposição. Mas aqui tínhamos um problema, porque o Benfica não conseguia acelerar o seu jogo. O Benfica, principalmente na primeira parte, jogou de uma forma muito lenta. A circulação de bola era um processo muito lento. A bola, para mudar de corredor, tinha que passar por 3, 4 jogadores do Benfica, e depois o Benfica utilizou algo que não era usual utilizar, que era correr com bola, ou seja, os jogadores corriam com bola em vez de ser a bola que tem que rolar com mais facilidades. Então era Jonas que descia e depois tentava criar desequilíbrios no corredor mais central da equipa do Benfica.
Outro ponto-chave era Pizzi. Pizzi, não sei se é o facto de estar fatigado nesta altura do campeonato. O que é certo é que a estratégia de Couceiro funcionou em pleno em marcações individuais, algo que é raro se ver num futebol moderno, mas que por vezes é eficaz. E então tínhamos o nigeriano Mikel Agu sempre colado à movimentação de Pizzi, e depois tínhamos Néné Bonilha, que incomodava a zona de Feiza. Enquanto Bonilha fazia uma marcação mais zonal na zona de Feiza, Mikel Agu era o contrário, era um polícia autêntico nas marcações de Pizzi. Como vocês podem ver nesta imagem, na deslocação, na procura de espaço de Pizzi, vocês vejam que Agu está completamente colado a tudo que sejam movimentações de Pizzi. Agu, que atua numa posição de pivô defensivo, saía mesmo da sua zona de ação e colava-se ao médio Pizzi. Até porque o Benfica estava minimamente organizado, ou seja, nesta imagem, e é uma imagem estática, porque eu não posso colocar vídeos, imagens no YouTube, porque senão a própria plataforma me bloqueia. Aqui há um movimento que Mitroglou desceu, raros momentos em que Mitroglou desce, e depois aqui mais à esquerda Jonas está a fazer um movimento para ir para a zona de ação mais central, na parte mais ofensiva do Benfica, ou seja, Jonas vai para a posição do homem mais avançado, Mitroglou desce para receber a bola, e depois reparem que Zivkovic está aberto, Feiza está mais ou menos numa posição central e Pizzi sempre à procura da bola, mas a ser incomodado pelo nigeriano Mikel Agu. E naquela zona do terreno era normal o nigeriano andar em terrenos próprios para um pivô defensivo, ou seja, Pizzi, se aparecesse, Mikel Agu encostava-se na marcação, mas depois nesta imagem reparem o posicionamento do nigeriano, que está muito à frente da sua zona de ação. Nesta imagem o Benfica está a tentar construir a sua primeira fase de construção. Pizzi é atraído em demasia na descida das suas linhas para receber bola, e reparem que o nigeriano Mikel Agu, que atua à frente da defesa do Vitória, vejam o posicionamento do nigeriano atrás, colado a Pizzi, saindo da sua zona de ação, e não deixava que Pizzi respirasse. Portanto, aqui, na minha opinião, foi a chave, estava no corredor central, Néné Bonilha a incomodar Feiza e Mikel Agu sendo um polícia coladinho sempre às costas de Pizzi. Então ele fica a ter extrema dificuldade em criar desequilíbrios, porque no corredor central é um corredor que Benfica, com um, dois toques, com a sua qualidade técnica, consegue criar desequilíbrios, e ontem à noite não conseguiu, porque o Vitória foi eficaz e a estratégia de José Couceiro foi também eficaz. De realçar outra nota, e na desorganização um pouco do Benfica com bola, estamos a falar ainda do Benfica com bola, uma situação que vocês podem ver nesta imagem, em que a bola está no corredor do lado direito do Benfica, e reparem na basculação dos jogadores, na zona onde está a bola, nós temos 6 jogadores num raio de ação muito curto, e este é o momento em que o Benfica recupera a bola e vai iniciar a sua transição ofensiva. Reparem que Servi está muito fechado, está muito dentro, está para além da sua zona de ação na transição ofensiva do Benfica. É algo que eu não percebi. Na minha opinião, o Servi tinha que estar muito mais aberto, não digo colado à linha, porque a bola está do lado direito, ele tem que fechar dentro, por causa da transição defensiva, no momento em que o Benfica poderia perder a bola, mas Servi está muito dentro, e reparem que Feiza bem posicionado no apoio, e Pizzi está quase colado à linha no corredor da bola, que na minha opinião Pizzi, mais uma vez, posicionalmente não esteve bem. Pizzi não esteve bem contra o Marítimo, Pizzi continua a não estar bem contra o Vitória de Setúbal. Pizzi deveria estar numa situação mais central. Para quê? Para que o Benfica depois, se quisesse mudar o corredor à bola, teria que ter um jogador bem posicionado para acelerar o seu jogo. E assim
Com estes jogadores, 6 jogadores no corredor direito, o Benfica depois, quando saía para a sua transição ofensiva, não tinha um jogo mais aberto para poder dar velocidade à sua transição ofensiva e depois partindo para uma organização ofensiva, ou num contra-ataque, ou num ataque rápido, ou mesmo num ataque posicional. Portanto, o Benfica, com bola, teve grandes dificuldades, primeiro no corredor central, devido à marcação intensa, não só zonal como individual, por parte do Vitória de Setúbal, e depois nos corredores. Sérvi, na primeira parte, não funcionou, foi um jogador que perdia bolas, errava passes e não deu a velocidade que o Benfica precisava. Do outro lado, Zivkovic era um jogador mais inconformado, é um jogador tecnicamente muito evoluído e ainda conseguiu criar alguns desequilíbrios no último terço de terreno. O único jogador que acelerava e dava alguma dinâmica era Nelson Semedo. É o único jogador do Benfica que na primeira parte era aquele jogador mais rápido com e sem bola, mas foi um Benfica completamente irreconhecível. No processo com bola, já falei, o processo sem bola, o Benfica defendia, e isto é muito bem identificado, defendia com 2 linhas de 4 e os 2 avançados eram os primeiros a defender num processo de organização defensiva. Reparem que Jonas e Mitroglou são os 2 avançados, em que um dos avançados tinha a preocupação de depois fechar o corredor mais central. Atrás, uma linha de 4, Sérvi e Zivkovic desciam dos seus corredores para formar uma linha com Feiza e Pizzi, e depois atrás tínhamos o quarteto defensivo. Então o Benfica defendia com 2 linhas de 4 e depois 2 avançados, Jonas e Mitroglou. E este era um sistema que o Benfica utilizava pouco, em que quando o jogo estava mais morto, mais parado por parte do Vitória, o Benfica conseguia se organizar, mas quando o Vitória iniciava os seus contra-ataques, o Benfica estava completamente desposicionado. Aconteceu com o Boa Vista, sofreu 3 golos, com o Marítimo várias vezes. O Benfica na transição defensiva foi e é horrível. O Benfica, há jogadores que reagem mal à perda da bola, não trazem intensidade ao jogo, e depois a falta do posicionamento dá transições ofensivas com velocidade rápida, implica que dá um seguimento para a organização ofensiva muito identificada num contra-ataque. Nesta imagem é muito nítido em que João Amaral ou Nené Bonilha recebiam a bola sempre nas costas de Feiza e Pizzi, ou seja, não é uma situação normal, porque o Benfica se balanceava muito no ataque. E reparem que um jogador do Setúbal conseguia receber sempre a bola entre a linha média do Benfica e a linha defensiva do Benfica. Situações essas que criavam muito perigo para a baliza de Ederson, até porque o Vitória, quando iniciava contra-ataques, tinha jogadores não só com muita mobilidade, muita velocidade, como também tinham jogadores como Edinho, que é um ponto de lança que sabe receber bola, sabe parar o jogo e depois procurar o apoio. Não falo só em João Amaral, Zé Manuel também foi um jogador muito preponderante na organização ofensiva do Setúbal. Nesta imagem vocês podem ver, é um lance em que Pizzi vai perder a bola e acontece que nós temos 4 jogadores atrás da linha da bola, e vejam onde está Nelson Semedo. Porquê? Porque o Benfica projetava os seus laterais, e neste caso houve uma troca de laterais com Nelson Semedo na primeira parte e André Almeida. E reparem que Pizzi está atrás da linha da bola, Zivkovic e Sérvi fechados, mas também numa recuperação mais lenta. Nelson Semedo está completamente projetado, Feiza está a tentar tapar ali o buraco, fazer a cobertura de Nelson Semedo, mas reparem que Arnold já estava com um processo de acelerar, e é um jogador muito rápido, e aqui criava grandes dificuldades à equipa do Benfica. Portanto, o Benfica com bola nunca conseguiu desbloquear aquele processo de Mikel Agu e Nené Bonilha, e depois o Benfica sem bola, desorganizado, a dar muitas transições à equipa do Vitória de Setúbal, igual
a jogos anteriores nesta Liga NOS. É um Benfica que fisicamente eu não consigo fazer uma avaliação real daquilo que acontece dentro de campo, até porque Pizzi, há um lance, não sei a que minuto, sofre uma falta de Arnold, e é aí que Pizzi começa-se a queixar, porque Arnold cai em cima de uma das pernas de Pizzi e Pizzi começa-se a queixar com dores. Eu não sei se fisicamente a equipa não está a 100%, é uma coisa que eu não consigo ver no momento, mas os erros posicionais e os seus comportamentos quando erram é algo que a culpa está claramente no seu jogador e se calhar um pouco no processo do modelo de jogo de Rui Vitória, principalmente em adversários que não são iguais aos outros. Não há jogos iguais, os jogos são todos diferentes, são equipas diferentes, jogadores diferentes, estratégicas diferentes. Aquilo que fica para o registro é que o Benfica, neste momento, com a perda dos pontos, está na primeira posição, líder isolado, mas agora a um ponto do Futebol Clube do Porto, que no próximo sábado o Porto recebe o Sporting no Estádio do Dragão, e aí vamos depender daquilo que as duas equipas fizerem dentro de campo para depois estabelecer mais uma meta. O Benfica, se ganha ao Nacional, e o Porto, se perder no Dragão, o Benfica distancia-se, mas o Porto, se ganhar ao Dragão em casa frente ao Sporting, vai certamente calcar os calcanhares da equipa de Rui Vitória. Da minha parte, o meu muito obrigado, peço desculpa pelo vídeo ser mais longo, obrigado pelo vosso apoio e subscrevam o canal quem não é inscrito, like neste vídeo, que é a forma de como vocês apoiam o canal Joga Simples. Em baixo na janelinha tem o botão do like, façam um like se gostarem do vídeo, apoiem o canal e da minha parte o meu muito obrigado.